Todo mundo já me conhece, Lê. Todo mundo sabe que eu esqueço de gravar. Todos me ajudam durante a aula. A gente faz uma aula em conjunto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos, realmente, primeiro por ter permitido estar aqui sabendo desse tema, né? Que é um tema tão desafiador para todos vocês. Depois eu queria agradecer aqui a minha irmãzinha que está aqui no primeiro quadradinho que eu convidei ela, e que é a Miriam. Não sei se vocês conhecem, mas a Miriam é uma pessoa extremamente especial que Deus colocou na minha vida e que nós passamos grandes desafios juntas. E eu estou vendo toda a emoção dela aí desde a hora que ela entrou. É a primeira vez que a gente está junta assim nessa aula. E eu também estou muito emocionada e tremendo, confesso. E todos vocês, né? Todos vocês que sempre me apoiam. O Leandro, que aceitou o meu convite, aceitou esse desafio, acreditou nesse projeto, nessa causa. Todos vocês que sempre estão aqui todas as semanas comigo e dividem cada ensinamento, Dona Nishina, Josi, Adriana, Fabiana, tanta gente aqui que já tem semanas e semanas comigo. Sete segura as minhas pontas o tempo todo, Damião, eu estou vendo que está todo mundo aí. E aí eu quero apresentar o meu amigo Leandro. E aí é assim, pessoal, eu poderia falar do Leandro um currículo enorme. Poderia dizer para vocês o que ele tem de formação, e até perguntei isso para ele, como que ele gostaria de ser apresentado, né? E eu vou falar só, eu resolvi apresentar ele de outra forma. Eu resolvi apresentar ele como uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida. Talvez ele não tenha dimensão de tamanha transformação que ele causou na minha vida, até porque, como ele é uma pessoa extremamente ocupada, e eu, de uns anos para cá, também ando um pouquinho, a gente não tem tido tanto contato. E essas pessoas todas, Lê, escutam muito eu contar da Camila que você conhecia, da Camila que você resgatou. E eu não tenho vergonha nenhuma de contar aqui para todos eles que me acompanham há muito tempo, tudo que eu não era. Todo o exemplo de certeza, de incapacidade, muitas vezes, de falta de gratidão a Deus, e eu já contei isso para eles várias vezes, que eu me falava muito grata, mas hoje eu entendo que a gratidão é a gente entender realmente a ação que Deus possibilitou que a gente execute. E na época eu realmente falava muito, mas executava muito pouco. Não tinha noção de quem eu era, não tinha noção do quanto eu poderia chegar aonde eu quisesse, desde que eu estivesse agarrada ao meu melhor amigo, como eu conto para eles o tempo todo. Eles sabem aqui que eu respeito a religião de todos, mas também não escondo a minha, e não escondo que sou movida pela fé em todos os momentos. Então, esse grupo aqui é um grupo de, você pode ver, nós estamos em 3 páginas aqui, em 52 pessoas, mas são 52 amigos. 52 amigos que me acolheram em muitos momentos que eu não enxergava, né? O amor de ninguém a não ser, e mediante a isso, encontrei e me agarrei tanto a Deus. E às vezes é isso, né? A gente tem que se afastar de todo mundo para descobrir quem a gente é e para ter o amor que a gente realmente tem que ter. Eu ensino para essas pessoas todas as semanas empreendedorismo. De 2 anos para cá eu me especializei completamente. Eu fiz cursos que, assim, eu ouvia que Hal Herold era o melhor, eu ia atrás e eu ia onde eu pudesse fazer um curso com ele.
Eu ouvia que Tony Robbins era o melhor, eu ia atrás e ia fazer curso com ele. Eu ouvia que Paulo Vieira era melhor, eu ia atrás e ia fazer curso com ele. E assim eu fui indo, assim eu fui seguindo e assim eu fui crescendo. Mas, independente de todas essas formações, da mesma forma que eu poderia estar falando das suas, eu entendo que se eu não tivesse estruturada emocionalmente e se eu não estivesse realmente aberta a entender a minha identidade, independente de qualquer formação que eu pudesse ter, nada daquilo ia servir de nada na minha vida. Se eu não conseguisse colocar a minha fé em primeiro lugar, me abrir em todos os sentidos e me entregar ao meu real propósito que eu tinha tanto medo de viver, porque você presenciou toda a fase do meu medo. Quantas vezes, gente, eu não fui chorando até ele, porque era o dia de eu viajar e eu estava me borrando de medo. Então, ele viveu os meus medos, mas ele não viveu essa nova Camila. E depois que eu realmente entendi que eu não precisava sofrer tanto, porque eu tenho certeza de quem está comigo e de que o que eu estou fazendo não é pela minha mão. E daí para frente tudo começou a andar, entendeu? Tudo começou a andar e numa velocidade que eu conto para eles, eu tenho certeza que pela minha mão não seria possível. Eu vivo isso o tempo todo. Eu vivo coisas novas em velocidades, eu falo para eles, em velocidades que se fosse pela minha mão, seria impossível. Então, eu tenho certeza, eu falo para a Cé, eu falo para a Claudinha, eu falo para todo mundo o tempo todo assim, meninas, hoje eu estava tomando banho, aconteceu isso, mas olha, Deus é forte na minha vida. Eu penso de manhã, ele não me deixa dormir sem resposta e assim vai indo. Hoje eu sei que algumas que aqui estão fizeram um curso de mulheres comigo. Fazem 2 semanas que nós fizemos um curso de mulheres. E esse curso de mulheres, ele veio devido a 2 pessoas que eu soube. Eu não vou contar, não vou revelar aqui quem é. E essas pessoas não sabem que eu sei disso. Que não saíam da cama há alguns dias. Não estavam mais se cuidando. Estavam se abandonando completamente por não saber quem são. E depois desse curso eu vejo a transformação na vida delas. Mas eu sei que nada disso pode ser completo se a gente não tiver a certeza absoluta de onde a gente tem que colocar o nosso medo. O meu medo naquela época, Lê, ele era tudo que eu fugia. Hoje, o meu medo na minha vida, ele é o meu parâmetro de aonde eu tenho que ir para me superar. O meu medo revela aonde que Deus vai fazer a minha melhor capacitação. Então, ele não virou mais tão meu inimigo, ele virou meu parâmetro. Eu entendo também que toda adversidade, ela carrega uma semente. E essa semente, nenhuma semente vai fazer uma planta, nem uma flor sozinha. Ela só vai realmente virar uma planta se a gente souber cuidar dessa semente. E se a gente souber revelar isso como uma semente. Eu também contei para eles, aqui para alguns talvez, não para todos, que eu estava estudando e descobri que a flor, não sei se você sabia disso, Lê, a flor, ela é o maior nível de estresse da planta. Você sabia disso? Espera aí. Ativa aí, Lê. Tá travando o seu vídeo, não sei se para todos também tá travando. Tá travando? Peraí, deixa eu mudar aqui. A flor melhorou agora? Melhorou? Melhorou, pessoal? Agora sim, agora sim. Agora sim. Você sabe que a flor é assim. Quando a planta, dificilmente algumas flores, elas nascem naturalmente. Porque a flor, ela é o resultado do maior estresse da planta. A planta, ela por si só é o que é feito.
Mas quando ela sofre um nível muito alto de estresse, é como se estourasse a flor, é a forma que ela tem de expandir o nível de estresse dela. E aí, esses dias eu falei para eles assim, o quanto vocês estão fugindo para revelar o que tem de mais belo que pode aparecer em vocês. Porque se a gente levar a nossa vida para a vida da planta, às vezes a gente foge tanto do nosso estresse, e eu posso falar que da minha vida foi exatamente assim. Tudo que eu fugi e hoje eu enfrento são onde nascem as melhores flores. E aí eu queria te perguntar, eu assisti no domingo você falando, eu te assisto todos os domingos, e eu ouvi muito você falando sobre identidade, sobre as circunstâncias que não definem quem nós somos. E no final do curso da semana passada, eu senti o meu pessoal assim extremamente capacitado, pessoas incríveis. Lê, nós temos aqui pessoas que eu posso falar para você que, olha, tem tudo, estão completos. Mas muitas vezes não seguem. Se eu virar de ponta cabeça uma meia dúzia aqui, Lê, cai livro da Camila. A Camila, na quarentena, ela escreveu 7 livros. E durante esses 7 livros, muitos deles leram. No meu primeiro livro, eu relato sobre a minha morte e o meu renascimento. E o quanto ele foi bom, o quanto eu tive que matar aquela Camila para viver uma Camila real. E eu queria falar para você, o que é o medo, na tua opinião? Primeiro, eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui compartilhando com essas pessoas que são tão queridas para você, e se são queridas para você, também são para mim. Você sabe o que é isso. Agradecer pela oportunidade de compartilhar as verdades que estão dentro de nós, né? Foi muito bonito tudo que aconteceu com você. Eu sinto apenas, não sinto responsável, mas eu me sinto parte de ver você frutificando, porque a gente como desenvolvedor de pessoas, a gente sempre olha para as pessoas e enxerga um potencial muito grande. E quando a gente enxerga esse potencial e as pessoas não enxergam esse potencial, dá vontade de colocar dentro da cabeça deles. Mas você não é isso que você fala, você é muito mais do que isso, né? Então, Lê, sumiu. Voltou. Voltou? Voltou. A Camila é muito mais do que isso que vocês a conhecem, além da profissional que é exímia. Ela é uma pessoa que tem um coração grandioso, uma família linda, e a gente conhece isso de muito perto. Mas vamos lá. Muitas vezes, como nós não conhecemos a nossa identidade, nós permitimos com que as circunstâncias dirijam a nossa vida. Por que eu falo isso? O que é a nossa identidade? Nossa identidade é o nosso nome, a nossa filiação, a nossa nacionalidade. Se nós olharmos para todas essas 3 pontuações, a gente vai ver que a nossa nacionalidade, ou seja, o lugar de onde eu vim, de onde eu morei, a família que eu fui instalado, os meus pais, as pessoas que fizeram com que eu crescesse, como eles agiram e o que eu trouxe deles. Muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente devem ter ouvido muitas mentiras de forma de verdade. Por exemplo, você não tem capacidade, você não pode, você é burro, Então, a gente cresce tendo essas verdades que não são verdades, essas mentiras que não são verdades, como verdades nossas. E e quando vai passando o tempo, a gente vai vendo que a identidade nossa, ela se formou com aquilo com que nós fomos criados, com as pessoas que nos direcionaram, com a cultura, independente se é Brasil, se é Angola, se é Portugal, nós temos a nossa cultura e isso tudo está intrínseco, está grudado em nós. Mas a verdade absoluta sobre quem nós somos, nós sabemos, nós devemos ter isso em mente. Então, não é o que falaram e não é o que construíram sobre nós que é a nossa verdade.
Então, qual que é a ideia? É nós descaracterizarmos e acharmos as mentiras, transformarmos ela dentro de nós em verdades e vivermos a partir dessas verdades. Então, por exemplo, possivelmente a Camila deve ter falado para vocês algumas coisas que ela passou, algumas mentiras que colocaram dentro dela que não eram mentiras, perdão, que não eram verdades. E ela trazia aquilo como verdade. Como eu também, como todos nós. Então, quando a gente consegue olhar para o espelho e enxergar a nossa identidade, a gente começa a ver que é muito mais profundo quem nós somos muito melhores do que a gente achou que era, mas às vezes por uma palavra, por uma atitude, pelas pessoas, como que eles vão me enxergar? Aí entra o medo. Então, as circunstâncias fizeram com que a gente chegasse até aqui. Com medo, com anseio, com dificuldade. Mas daqui para frente, nós devemos decidir como vai ser nosso futuro. E se nós não olharmos... Pode falar. Eu falei, sexta nós tivemos uma situação aqui de uma participante que ela me falou, me contou toda uma história e estava falando de um familiar, de uma familiar que falou para ela largar a mão e deixar tudo isso para lá, que não ia dar certo, que isso que aquilo. E aí, eu tô vendo até a carinha dela. E aí, o que eu expliquei para eles nesse momento? Que às vezes, esse familiar, ele não está falando isso para o teu mal, nenhum familiar quer o teu mal. Mas ele está falando isso, muitas vezes, para te proteger de algo que ele não conheça. E quantas aquilo vezes... que ele recebeu, né? Exatamente. E quantas vezes a gente não carrega como uma tatuagem na nossa pele algo que a gente recebeu de alguém que não tem nem noção disso. E que não fez isso com uma intenção de que você se desviasse de quem você é ou que você não fosse algo na sua vida, mas sim para tentar te proteger e te guardar de alguma forma. É verdade. Eu queria também aproveitar para agradecer aqui, que eu acabei não agradecendo, agradeci só a mim, mas também o pessoal que realmente me ajudou, a Dina Simão, que é uma grande apresentadora de TV, o Landrick, que é um cantor incrível dentro de Angola, e que também publicaram tudo isso e estão aqui com a gente e confiaram aí no nosso propósito de estar despertando todo mundo para arrancar esse medo aí. Mas é exatamente isso que você falou, né? A tatuagem, até hoje, ninguém achou nenhuma forma de tirar ela de uma forma que não fique alguma marca, que seja rápida. E é exatamente isso que ou as pessoas que nos construíram, ou as situações que foram construídas na nossa vida, fizeram conosco. Uma tatuagem. Só que se nós não colocarmos outra tatuagem em cima, ela vai prevalecer. Então, a ideia, acho, de um desenvolvimento, como a Camila está falando, e como ela tem trabalhado já com vocês, é exatamente essa. Vamos colocar uma tatuagem verdadeira. Né? É possível redesenhar. Exatamente, exatamente. Vamos redesenhar, pessoal. Assim, se vocês realmente se sentem parados por algo disso, é possível redesenhar. Eu peguei no dicionário o que o medo tá, qual a definição do medo no dicionário. E aí no dicionário diz que o medo é sentir-se ameaçado. É um estado de consciência da prevenção do perigo. E aí, o que eu peguei? Como todo mundo sabe, eu tinha mandado para todo mundo um livro, que é o livro do Hal Elrod, que chama-se Mais Esperto que o Diabo. E ele é um diálogo com, às vezes, muitas energias e muitas forças que a gente deixa entrar na nossa vida e que faz com que as coisas travem mesmo, de vez. Se a gente já estava com a tatuagem, a gente não estava com a caneta para redesenhar, a gente está com uma série de coisas. Quais são as portas que a gente vai abrindo na nossa vida? Não sei se o Lê concorda comigo dessa forma que eu procuro falar, mas... E aí eu queria ler um trecho aqui e ver a tua opinião sobre isso. Então, um dos mais fortes instrumentos sobre que toma o controle da mente humana é o medo. O medo é o plantio da semente
das pessoas que germinam e crescem pelo uso contínuo do pensamento negativo. E isso vai controlando um espaço, ocupando e abrindo espaço para mais 6 tipos de medos, com sempre fundos efetivos, que são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde e da perda do amor, da velhice e da morte. Porém, os mais fortes são a pobreza e a morte, aonde esses medos e essa pobreza, o medo da pobreza, principalmente, eles tiram totalmente a autoridade e o poder de pensar de uma pessoa. Olha que grave isso. Então, eu abro a porta lá para o medo da pobreza, para o medo da morte, para o medo da falta de amor, e isso toma uma proporção na minha mente que eu perco toda a capacidade de pensar, de criar e de sair desse circuito. O que você acha disso, Lê? Eu acho que tem total razão, assino embaixo. Quando você falava, eu estava pensando aqui, um dia eu li um livro chamado As 7 Necessidades Básicas da Criança. Até sugiro essa leitura, é um livro muito, muito pequeno e curto, são 7 capítulos apenas, bem fácil. E uma criança que tem muito medo, um adulto que tem muito medo, foi uma criança que não teve palavras de afirmação enquanto criança. Então, do 0 aos 6 anos de idade, nós sabemos que a criança ela é formada na sua parte psicológica, né? Então, a estrutura familiar de uma casa dá à criança segurança para que ela viva todos os desafios da sua vida. Então, quando nós não temos uma família estruturada, quando nós não temos palavras de afirmação para essa criança, quando essa criança não entende que ela é amada, acontece dela viver esse medo no futuro. Porque assim, ó, o sinônimo, o antônimo de medo, ele não é coragem. O antônimo de medo é falta de amor, é amor. Tudo é amor, não é, Lê? Tudo é amor, se a gente parar para pensar. Porque até o dinheiro, muitas vezes, a gente está naquela gana de conseguir, de crescer na vida, de buscar disso, daquilo, para ganhar uma visibilidade, para ver se a gente consegue corresponder e ser enxergado de alguma forma. Então, por isso que a gente fala que o contrário do medo é o amor. Porque tem um texto, né, da Bíblia que diz assim que o amor lança fora todo medo. O amor, quando você ama, quando você leva a pessoa para um outro patamar, quando você enfrenta os desafios, quando você fala assim, eu vou, mesmo que eu perca, ou mesmo que não dê certo, eu vou enfrentar. Então, você leva o medo, você muda do medo para o amor. Então, a falta de estrutura na infância faz com que a pessoa tenha esse reflexo da falta de segurança e o medo automaticamente vai acompanhar ela até ela entender realmente quem ela é e qual o posicionamento que ela tem que tomar a partir de agora. Eu costumo falar para eles todos, que eu falo para eles assim, não tem medo, não tem perca, não tem errado. Ou a gente ganha ou a gente aprende e tá tudo bem. Se a gente não ganhar, a gente vai aprender. E aí o problema não é errar, não é não saber, é não aprender. É continuar errando, é insistir em não ser, insistir em errar e não ter aquela lição, optar pela dor. Né? E às vezes, muitas vezes, eu acredito que inconscientemente, claro que ninguém quer sofrer, eu respeito muito a história de cada um, mas quantas vezes no nosso inconsciente a gente decide optar pela dor, achando que vai ser menos dolorido do que enfrentar os nossos medos. Eu posso falar uma coisa sobre isso, cara? Porque assim, claro, ó, você está aqui para falar, amigo. Muitas vezes, o que acontece? Nós temos um desafio, ok? A gente tem que enfrentar um problema ou enfrentar algo. A antessala desse enfrentamento é pior do que o enfrentamento. Sem dúvida. Dói muito mais.
nós gastamos muito mais tempo com medo de enfrentar aquilo do que passando e enfrentando. Então, assim, nós gastamos, por exemplo, uma cirurgia, um hospital. Às vezes tem cirurgia de 15 minutos. Mas a gente fica 3 dias em preparação, dá aquele frio na barriga e tal, e tal. Ou seja, a antessala da cirurgia é muito mais dolorosa do que a cirurgia. Então, se a antessala for mais se a gente continuar na antessala, a gente vai viver sob a pressão do medo e não vai enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Aí, sabe o que esse livro aqui fala? Vou contar mais um pedaço, então. Ele fala o seguinte, que o nosso grande problema não é o fato do medo. Que se a gente pensar somente no fato do medo, ele não paralisa a gente. Mas o que paralisa a gente é o que a gente cria com o que pode acontecer depois daquele medo, com tudo que pode dar de errado. Então, o que realmente paralisa a gente não é o fato do medo. Se a gente pensar só no fato, a gente consegue enfrentar. Então, por exemplo, eu tenho medo de pegar meu carro aqui em Arujá e ir para São Paulo, um exemplo. Ok, beleza, tenho esse medo. Se eu pensar só nele, eu até consigo superar. Mas eu vou ficar... O que eu crio em cima disso, as situações criadas pela nossa mente negativas é que paralisam a gente. Então, o que acontece? Por exemplo, mas eu vou e aí vão me atropelar, ou eu vou atropelar alguém, eu vou capotar o carro vai quebrar, vai furar o pneu, vai isso, vai aquilo. Vocês veem como a gente fugiu do problema do medo. A gente já passou para o problema da negatividade. Então, eu peço que vocês daqui para frente tenham muita atenção nisso. O quanto o exagero do medo tem te paralisado e não o real fato. A gente falou da raiz e agora a gente tem que falar exatamente isso. Como enfrentar esse negócio. Porque se for para ficar na antessala, nós nunca vamos operar e nós nunca vamos ficar bom de uma vez. Então, compensa ir, enfrentar, e quando acabar você vai falar assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Quanto tempo eu gastei? Quanto tempo eu perdi? Por que eu não fiz isso? Sempre que nós enfrentamos um medo nosso, a gente olha para trás e fala assim, ou a gente fala duas coisas, nunca mais eu vou nesse negócio, ou eu vou para sempre. É isso que eu quero. Eu também acho, Lê, eu não sei se você concorda comigo e até quero que você me fale sua opinião nisso. As maiores coisas que estão para acontecer na nossa vida, as maiores mudanças, os maiores desafios, eu falo isso por mim, pela minha vida, eles trazem o antes da gente conseguir chegar nisso, a gente passa uma paura, um medo, uma vontade de fugir, de quebrar tudo, de culpar todo mundo. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Eu vou arrumar ou não de qualquer pessoa do mundo para poder ser meu e para que eu não siga adiante. Então, a gente vai tomando posse de vários artifícios que a gente possa fugir daquilo que é o grande divisor de águas da nossa vida. Você acha que isso acontece com todo mundo? Acontece porque nem todos entendem que enfrentar o medo é um divisor de águas. Quando a gente entende que enfrentar esse medo é um divisor de águas, a gente vai enfrentar isso com um pouco mais de rapidez. Você imagina que, para mim, eu vou falar de um medo meu, tá? Tá. Eu não suporto viajar de avião. Eu sabia. Não suporto. Minha mão soa. Aí, gente, como é que nós vamos levar ele para Angola? Fala a verdade. Bota as bandeirinhas aí pra ele. Eu sou minha mão, eu passo mal. Só que, quando eu fui para os Estados Unidos, eu olhei e falei assim, era uma oportunidade que ia mudar a minha vida. Ou eu vou, ou eu fico lá para trás. Eu quero ir, então eu enfrentei. E foi graças a Deus que eu enfrentei. Hoje eu dou graças a Deus. Quando a gente dá muita desculpa, a gente vai carregando um peso. Quer ver uma coisa? Se você deve no banco, eu não sei como é na Angola, né? Mas aqui no Brasil, eles ligam toda hora. Você está devendo, você precisa pagar e tal. O que a gente faz? A gente começa a não atender.
não atende, Estão não falando atende, que você não vai com atende. camisa de força, hein? E é um grande amigo meu, seu Geraldo. Estão falando, ó. Ele vai ser dado. Eu vou. Não, eu enfrento, eu vou Ele enfrentar. vai ser dado. O que a gente tem que fazer? Se eu demoro para atender todas as vezes que o meu telefone tocar e o banco for me ligar, isso está virando um peso para mim. Ou seja, o fardo do medo, ele é pesado. O fardo do medo faz com que eu não se esqueça daquilo. O fardo do medo faz com que a gente não consiga prosseguir. O fardo do medo faz a gente ser bloqueado. É a mesma coisa. Tem um texto que a gente costuma dizer que a boca fala que o coração está cheio, né? Muitas vezes a gente atira a pedra, mas na verdade nós somos uma pedra. Então, a gente está dando aquilo que a gente recebe. Então, se nós não enfrentarmos o medo de uma vez por todas e criarmos os desafios nós não podemos ter medo de errar. Não podemos ter medo de Eu falo errar. isso para eles. Errou, beleza, sinal que você está tentando, que a tua vida está em movimento, que você está buscando. Para com isso. Se você está errando, é porque você está no caminho certo. Ainda bem. É isso. É isso. Uma hora certa. Não é? Pior é eu ficar parado e nem sequer me dar o direito de errar. Isso é que é vergonhoso. Isso é que realmente a gente tem que ter medo. O medo de não fazer, de não criar, de não deixar minha marca no mundo inteiro. Hoje, esse é o meu maior medo. Cá, emocionalmente, o que eu vou contar agora, você viveu lado a lado conosco. A minha esposa, a Suzana, ela sempre teve muito medo. Medo. Emocionalmente, medo gera doença. A ciência vai dizer que aí, pessoal, o medo gera doença. O medo gera câncer, e o câncer no rim. A Suzana, minha esposa, passou por um câncer no rim, por tanto medo que ela passou a vida inteira. Então, a gente vê que não é apenas... o medo não é algo tão simples assim. Ele também não é algo que a gente deva desprezar dessa forma. Se ele não for enfrentado e diagnosticado com maior rapidez, a gente pode ter doenças graves. Nós, graças a Deus, que nós identificamos o câncer no último estágio da primeira fase. E ela conseguiu operar, não teve que fazer quimioterapia e nada. Mas se passasse mais 2, 3 anos, ela passaria por um processo de quimioterapia, e se passasse 10 anos, não teria cura. Então, olha a raiz do medo, aonde chega, na morte. O medo gera morte. O medo gera morte, isso é ótimo, isso é muito perfeito. Sério. É muito sério isso. Se hoje nós não entendermos algumas coisas, eu acho que tem que ficar muito claro aqui. Primeiro, quem nós somos, que construção foi essa que fizeram conosco, e se essas verdades que estão dentro de nós são verdades mesmo, ou se são mentiras que se tornaram verdades, sofismas. A partir daí, eu preciso começar a enfrentar uma por uma. Listar, sabe? Listar. Medo de avião. Eu vou para os Estados Unidos, eu tenho medo, eu vou enfrentar o medo. Vou ser dado, mas eu vou para Angola. Acabou, nós vamos. Toma 3 remédios. Tá tudo certo. Então, se for necessário ser sedado, nós precisamos ser sedados para enfrentar alguns medos. Para que esses medos não sejam mais gigantes. Muitas vezes, a voz do medo ela é maior do que o próprio medo. Então, nós ouvimos falar do medo, ouvimos falar de uma situação que a gente não enfrenta, e, na verdade, não é tudo isso. É que o eco do medo apavora a gente. E quando a gente olha de frente, olho no olho, você vai falar assim, mas por que eu não enfrentei esse negócio antes? Por que eu perdi tanto tempo na minha vida assim? E, às vezes, a gente fica com isso também, por que eu perdi tanto tempo assim, e tanto tempo assim de descobrir quem eu realmente sou? De revelar a melhor coisa que eu estou vivendo, a melhor, assim, e eu conto para todos, Lê, eu não tenho vergonha nenhuma de contar para todos eles que eu era uma pessoa tão incapaz de tudo, que eu me enfiava embaixo da escada, eu me enfiava dentro do guarda-roupa, e você já foi uma das pessoas que veio me tirar chorando de algum canto que eu tinha me enfiado, não é verdade? Muitos deles não acreditam, mas eu conto para eles isso,
e eu conto para eles que o quanto eu me sabotava, o quanto eu não tinha coragem de tirar uma foto muitas vezes porque eu não me achava bonita, eu não me achava capaz. E eu lembro até hoje, um dia que você falou assim para mim, cara, isso, gente, eu não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de menos de 3 anos atrás. E eu falava assim, um dia ele falou para mim, você vai ser grande. E eu falava assim, como, Lê? Eu só tenho pepino, eu não consigo nada, nada dá certo. Eu não estou falando para, eu sempre falo para vocês, mas a gente nunca teve ninguém aqui junto comigo que passou isso do meu lado. E hoje eu quis trazer ele, porque eu falei para vocês, eu vou trazer uma pessoa, eu poderia escolher na Buzz, talvez, eu poderia escolher várias referências do medo aí que me ofereceram nesses dias, e eu falei, não, eu não quero, porque eu sei quem é a minha referência do medo, que é ele. Então, tudo que eu conto para vocês, às vezes vocês podem achar que há 2, 3 anos atrás, poxa, é um tempo muito curto, é mentira. A Camila tinha coragem de falar em público, a Camila tinha coragem de juntar aqui 70 pessoas numa sala de aula diariamente para estar falando. A Camila tinha coragem de dar entrevistas aí do jeito que vocês veem, que eu saio do aeroporto já cheia de microfone em volta de mim. Eu era essa Camila, Lê? Você sabe que não. Então, você não era essa Camila, mas eu acho que eu sempre consegui enxergar isso em você, né? A gente sempre começa, quando a gente está de fora, parece que a gente tem um outro olhar. Quem entende realmente de desenvolvimento humano sabe da capacidade de cada um. Por que eu estou falando isso? Que pode ser que muitas pessoas aqui estão ouvindo a gente, cara, que não saiba realmente a capacidade que tem, e você, como uma desenvolvedora de pessoas, sabe olhar para ela e falar assim, você consegue. Eu Então, eu quero amei deixar isso, uma porque palavra. na sexta eu falei exatamente isso para eles. Eu vou trazer ele, porque eu olho para vocês e eu sei o que vocês são. Só que eu preciso que vocês comecem a se olhar no espelho e se identificar, porque só eu olhando não vai adiantar. Para fazer essa análise é muito importante, que eu acho que é um processo que você participou muito bem internamente, que é você olhar no espelho e enxergar que todas essas verdades que foram construídas em você não são verdades. Mesmo que tenha sido pai e mãe. Pai e mãe é a maior referência nossa, ou os nossos criadores são a maior referências nossas para construir algo dentro de nós. Então, essas mentiras em formas de verdade podem ter trazido uma oscilação do medo muito grande, uma falta de segurança muito grande. E quando alguém olha de fora, fala assim, mas por que ela não faz isso ainda? Ela tem capacidade, ela pode, ela estudar, se ela estudar um pouquinho, se ela partir para isso. Então, eu tenho certeza que a Camila consegue enxergar em vocês, quando ela fala isso, a capacidade que cada um tem, empreendedora, desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente só precisa destravar na família, né? Que já é uma grande coisa. Então, acredite em verdades que são ditas por pessoas que sabem o que estão falando e não por mentiras. Eu cuido de muita gente, você sabe disso, Caio. Uhum. Hoje na nossa comunidade eu tenho 350 pessoas fixas, mas fora 150 crianças. Então a gente tem uma média de 500 pessoas hoje na nossa comunidade, que eu lido diariamente, aconselhamentos, etc. E muitas pessoas acreditam em palavras que ouviram e é muito difícil de desconstruir. Mas eu não tenho capacidade, que meu pai falou que eu era um burro, meu pai falou que eu não ia ser nada na vida, meu pai falou isso, minha mãe falou isso, eu apanhei muito, eu tenho medo das coisas. Então, nós tentamos desconstruir isso e construir verdades, que são alicerces para um futuro. Ou seja, o medo faz com que a gente viva ansioso, porque a gente não consegue andar, a gente patina, a gente caminha anos em volta de si mesmo. Quer ver uma coisa? Uma reflexão para todos que estão nos ouvindo. Nos últimos 10 anos, você teve 10 anos de crescimento contínuo ou você teve 10 anos do mesmo ano andando em volta de si mesmo? Deus me Cada um livre. tem uma resposta.
Você entende? Se você pensar em 10 anos de crescimento, quanto você poderia ter estudado, quanto você poderia ter crescido, quanto você poderia ter ganhado dinheiro, quanto você poderia ter feito tantas e tantas coisas. Mas muitas vezes nós estamos 10 anos, 20 anos andando no mesmo lugar, rodando as mesmas pessoas, as mesmas coisas. Então é muito importante a gente olhar, fazer essa análise, desconstruir algumas verdades e permitir com que as verdades sejam construídas dentro de nós, que o nosso futuro está garantido. Ontem eu recebi a informação de que o meu livro, em Angola, ele é entre os 10 livros mais lidos de Angola. E aí, isso me deixou muito feliz. E ali eu falo, numa das primeiras páginas, eu falo que eu perdi, eu tenho certeza que eu joguei fora, mas que isso também fez parte da minha construção do que eu sou hoje. Então, tudo tem o seu propósito, mas eu sei que eu perdi, de certa forma, mesmo sendo construída, 40 anos da minha vida. E que se com aquele livro eu conseguisse que pelo menos uma pessoa economizasse 2 dias do que eu perdi, eu já estaria no lucro. E é exatamente isso. Eu sei que tudo que acontece é uma construção, mas a gente também tem que... Hoje eu paro, eu olho para trás e eu sei que se eu tivesse acordado para a vida antes, eu poderia estar muito mais longe. Mas com quantas coisas que eu mesma criei para mim, porque a gente tem uma força gigante para criar uma barreira do que a gente não é, mas a gente não tem uma força para derrubar um tijolinho do que a gente pode ser. Então, se a gente conseguir realmente, de tijolinho por tijolinho, não precisa derrubar a parede de uma vez, mas vai, se desafia. Hoje eu vou dar um passo em direção ao futuro que eu quero, amanhã eu vou dar mais um passinho, eu vou caminhar, eu vou me colocar em movimento pelo que eu acredito, pelo meu propósito, pelos meus sonhos, por exercitar com realidade a gratidão que eu falo que eu tenho dentro de mim. Muito bom. É isso. Eu acho que é isso. É nós não nos conformarmos. A palavra mediocridade, ela é mediana, uma pessoa mediana. É nós não nos conformarmos em continuarmos sendo medianos. Ou seja, por que a pessoa que faz a mesma coisa que eu está muito mais lá na frente? Será que o caminho dela não foi muito mais difícil de ser trilhado? Será que ela não estudou muito mais? Será que ela não se preparou muito mais? É isso. Vou dar um exemplo aqui da própria Camila. Eu sempre achei a Camila... Um exemplo hoje, gente. Hoje é você. Hoje é você. Não, mas eu sou mesmo. Eu falo para eles, quando eu conto para eles, às vezes, erros, eu falo assim, mas como sempre, quem cometeu esse erro? A Camila. Eles já sabem. O que eu vou falar é o seguinte. Para mim, a Camila sempre enxergou lugares que quase ou pouquíssimas pessoas ou ninguém enxergou. A própria empresa dela, aqui no Brasil, que faz o trabalho para vocês aí na Angola, é uma empresa que, na minha cabeça, nenhuma empresa no Brasil faz. Então, a capacidade dela já é muito antes dela se tornar, entre aspas, capacitada agora. Ela já tinha isso dentro dela. Ela só desenvolveu toda a construção que ela já tinha dentro dela. Toda a experiência negativa ou positiva que ela passou, na verdade, trouxe um alicerce para ela. E no estudo, o que ela fez? Ela trouxe para fora aquilo que já estava dentro dela. Então, vocês, possivelmente, já trilharam um caminho muito grande, já têm uma experiência muito grande. Agora, o que vocês já fizeram é decidir, agora tomar uma decisão de eu quero viver uma nova vida, eu quero viver uma nova história, eu quero não mais andar 10 anos como se fosse o mesmo ano, eu quero crescer. A partir daí, as coisas mudam. A maior mudança que precisa ocorrer não é nós ganharmos na Mega Sena, não sei se lá tem Mega Sena, ou ganharmos um prêmio de milhões de dólares. A maior mudança que a gente tem que ter na nossa mente é uma palavra em grego que é metanoia, a mudança de mente. Então, quando a gente tem a mudança de mente, as coisas fluem, as coisas caminham. Então, tá bom, não deu certo aqui, mas a minha mente já tem pensando... Cara, deixa eu contar uma experiência minha. Com esse avanço todo do Covid, eu fazia importação, né? Eu importei muitos produtos, tal,
da China, Turquia, Índia, para o Brasil, etc. Opa, Turquia, agora eu também tô lá. Legal. Caiu no meu colo fazer vendas do teste do Covid aqui no Brasil. E eu fiz um trabalho e não sei o que, daqui a pouco eu consegui vender para uma das maiores empresas do Brasil e fazer a compra. E passei uma semana, Camila, muito ansioso, trabalhando muito, fechando todas as pontas. Perguntaram aqui, metanoia é mudança de mente? Exatamente, a palavra junta, tá? Metanoia, tudo junto, é mudança de mente. Então, eu trabalhei muito. Segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira assinamos o contrato. Falei, graças a Deus, o trabalho deu certo, vamos receber um bom dinheiro e tal. Na sexta-feira de manhã, os pagamentos já iam ser feitos, já tinha autorização dos bancos, etc. Tudo pronto. Uma das pessoas da importação levantou uma questão e foi tudo por água abaixo. Nós perdemos toda a operação, perdemos todo o dinheiro, todo o sonho, foi por água abaixo. Naquele momento eu falei assim, o desânimo veio, certo? O desânimo veio. Mas perdi muito dinheiro também. Eu deixei de ganhar muito dinheiro, não perdi, eu deixei de ganhar muito dinheiro. Mas todos os contatos que eu fiz, todas as pessoas que eu alcancei, tudo aquilo que aconteceu naquela semana está surtindo efeito agora também. Mas, Lê, a gente é muito pequeno para entender certas coisas. Você sabe que até o que deu de errado nesses meus 2 últimos anos, depois de eu surtar por muito tempo mesmo, e enfrentar a minha vida, realmente passar aqui momentos dificílimos, como eu passei com a Miriam, coisas que aconteceram nesse meu decorrer todo, toda vez que eu pego um perrengue do bom, meus angolanos, eu já ensinei para eles o que é perrengue, e eu falo para eles assim, ó, pessoal, quando é um perrengue do bom, vocês se acalmem, porque é Deus capacitando. E o que vai vir depois daquilo, você pode ter certeza que é muito maior do que vocês estão achando que perderam. Porque às vezes a gente acha que perdeu certas coisas, porque a gente não tem a capacidade de enxergar a situação como realmente ela é proporcionada para o nosso melhor. E eu, Camila, eu perdi 4 milhões de dólares. Acontece, amigo, acontece. Então é assim, quando a gente entende que essa perda, ou o não ganhar é uma lição, a vida se torna mais leve. A vida se torna mais leve. Eu não quero entrar em depressão. Eu não quero entrar num processo de doença. Eu não quero entrar no processo de doença nem de depressão. Eu quero viver em paz. Se não foi dessa vez, ok. Eu vou continuar trabalhando. Lógico, você passa um dia meio chateado, você fica triste. É isso. E depois as coisas acontecem. É isso aí. É isso. Eu acho que eu tenho certeza disso, eu vivo isso. Todas as vezes que algo que não acontece na minha vida, ou que não sai, que eu perco um voo, às vezes não chego para um evento e fico lá desesperada. E hoje eu consigo ler. Olha, que é uma coisa completamente do que eu era. Mas hoje eu consigo parar e falar assim, eu tenho certeza que o meu melhor amigo está cuidando e que eu sou simplesmente uma ferramenta. E eu me coloco no lugar de ferramenta. A partir do momento que eu fiz isso, que eu entreguei totalmente a minha vida para o que Deus queria que eu fizesse e para o que era o meu propósito, eu acho que ninguém que participa da vida e de histórias de tantas pessoas não faz isso bem feito se não for direcionado por um propósito. E também falo muito para eles que o dia que não for, que o dia que for pela minha boca, eu também não quero mais. Chega, está na hora de eu parar. Então, eu tenho certeza que quando a gente entende isso de uma forma maior, a gente já para e fala assim, esses 4 milhões não tem problema, porque daqui a pouco ele está aí no caminho, algo muito maior. Porque o que é nosso, ninguém tira. A gente entende que tem aprendizados ao invés de ganhos. Exatamente. E a gente leva isso para a eternidade, né? Eu acho que tem uma fala só que a gente precisa,
acho que eu não sei se deu horário, como que é. O que eu queria falar é o seguinte: o medo, ele tem duas possibilidades na nossa vida. Ou você pega o medo e usa aquele chapéu mexicano, sabe aquele chapéu mexicano? Aquele sombreiro, aquele chapéu grande que fica fazendo sombra para nós. Ou a gente usa ele como uma desculpa e usa aquilo como um capacete e fica de cabeça baixa, não, eu tenho medo, não quero sair. Ou você pega o medo e coloca no chão e usa ele de tapete para você pisar nele. O medo não aceita desaforo. Então, ou ele vai te consumir, ou você vai consumir ele. Não brinque com medo, pise nele, porque ele não pode definir quem você é. Quem define o que você é a construção dentro de você. O medo não pode mudar. Ou seja, as circunstâncias que te levam ao medo precisam ser vencidas por você. Então, a gente está aqui te dando uma injeção de ânimo, dizendo, você consegue, porque você tem qualidades dentro de você que nem você sabe, mas que elas vão aflorar na hora que você enfrentar esse medo. Aí eu queria falar aqui para vocês algumas ações, alguns hábitos que eu anotei aqui, que fazem com que a gente caminhe em direção ao fracasso. E aí eu queria que, assim, olha, são uma, duas... Vocês sabem que eu sempre me perco no número 3, né? Dali para frente é só uma a mais. Mas, quando eu estava preparando isso ontem à noite, eu enxerguei várias vezes na Camila antiga, na Camila atual e na Camila que eu não quero ser. Então, eu queria que vocês tivessem muita atenção para ver aonde que vocês estão e para que a gente tenha atenção nas nossas atitudes daqui para frente. A gente não viva por viver, mas a gente viva pelo nosso propósito, pelo nosso melhor, pelo que a gente é, pelo que a gente nasceu para realmente realizar na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, que a gente possa ser melhor nisso a cada dia, a gente está aqui para isso. Aí eu coloquei aqui, temperamento explosivo. É uma característica de quem está direcionando ao fracasso. A falta de total controle das suas emoções, elas não vão te levar para um caminho de sucesso jamais. A personalidade que atrai as pessoas à sua volta com esse perfil e sempre se aproximar também de pessoas com este perfil, também pode te desviar do seu caminho. Às vezes a gente precisa ter posicionamento. E às vezes é muito difícil, e o Leandro com certeza sabe que eu falo isso sentindo essa dor, mas às vezes o nosso crescimento, ele muitas vezes também deve ao nosso próprio isolamento, para que a gente se permita crescer se a gente não tem maturidade o suficiente para entender as opiniões adversas. Então, se você não consegue, nesse momento, separar o que você consegue assimilar e trazer para a tua vida, que é uma opinião para te construir, é uma proteção, algo assim, às vezes o destino tende a te isolar. Opiniões sobre muitas coisas e muitos tipos de conhecimento, mas nenhuma ação. Isso também é uma característica que vai te desviar e sempre vai te levar para um caminho do medo. Ser uma pessoa que diz que normalmente sabe tudo. A gente falou isso, o seu Yuri até falou isso semana passada, seu Yuri até deu o exemplo de uma pessoa que ele conhecia, que sabia a resposta da prova antes de ouvir a questão. E às vezes a gente também é esse. Vamos puxar nossa própria orelha aqui. Às vezes a gente também tem isso, de querer saber as coisas e às vezes expandir o medo é isso. É a gente querer saber das coisas antes de ter certeza do que elas realmente são. Não é verdade? É a falta de cooperação aos que estão à sua volta. Isso também pode fazer com que você trilhe a falta do trabalho, a falta do abrigo, a falta de um ombro amigo. Isso também vai te trazer um caminho de medo. O medo de errar, não olhar o medo
como um caminho proveitoso de aprendizado e sempre somente como um fracasso. Eu também costumo dizer que por muito tempo da minha vida, eu não precisava de ninguém me chibatando, porque eu mesma fazia isso muito bem e por muito tempo por coisas mínimas. Então, às vezes, a gente opta por isso, por se auto-sabotar, se auto-maltratar. Então, que a gente saiba o nosso valor, muitas vezes, para nós mesmos. Muitas vezes, a gente fica exigindo que o outro enxergue qualidades que a gente tem, que nem a gente está valorizando. Ou sentimentos que a gente quer receber e que a gente próprio não está se dando. Começar várias coisas e não terminar nada. Isso também leva a gente para um caminho do medo, porque automaticamente você vê que você não tem sucesso nenhum, que você não tem evolução nenhuma, vai se sentindo fracassado e vai alimentando o medo cada vez mais. Vícios, né? Os vícios nos levam para o medo. E os vícios, eles podem ser diversos. Todos os exageros, vamos colocar assim. Eu costumo dizer para todos também, quem me acompanha aqui, quem está comigo há muito tempo sabe, que eu falo que eu acho que a única coisa que Deus quer da gente é que a gente saiba ter as medidas. As medidas certas para as coisas. Nem muito, nem pouco. A partir do momento que a gente acerta a medida, tudo anda. E o quanto é difícil, às vezes, a gente parar, conversar consigo mesmo, conversar com o nosso melhor amigo e identificar se são 200 ml ou 500, ou 1 litro, não é verdade? Talvez esse seja o nosso grande desafio. O medo da crítica. Eu falei semana passada que não existe crítica construtiva. Para mim, crítica é crítica. Quem realmente sabe mais que você e gosta de você, vem te dar um conselho, vem te ensinar e vem estar do teu lado, não precisa ficar te criticando. Em poucas palavras, tudo, em poucas palavras, depois de falar um textão, né, gente? Bem minha cara. Mas, em poucas palavras, todos os exageros, tudo que você é alienado, tudo que você não abre mão à mudança, tudo que você acredita que porque confiou e acreditou um dia precisa ser eterno, pode te distanciar de um caminho de se libertar do medo. E aí, do mesmo jeito que eu fiz do medo, lógico, sendo Camila Silveira, eu tinha que fazer do sucesso, né, gente? Senão não seria eu. E aí, quer falar se você concorda com os caminhos do fracasso comigo, Lê? Perfeitamente, perfeitamente. É isso aí. Não é verdade? Você não concorda comigo isso? Que tudo que Deus quer da gente é medida. Se a gente conseguir acertar quantos ml no copinho a gente tem que ter de cada atitude e enfrentar esse copinho, tudo dá certo. É porque assim, até o medo, ele é bom. Porque se nós não tivermos medo zero medo, a gente faz muita bobagem, né? Vai pôr a mão no fogo, não é verdade? Pega essas doenças que tem de quem não sente dor, porque o medo é dor. Quem não sente dor aí tem doença, vive se machucando, vive estrupiado, são doenças gravíssimas, porque ele é necessário. A gente só não pode deixar passar da medida. E aí, quais são os sinais comprovados que te levam a um caminho de sucesso? O pensamento organizado. O pensamento organizado. Eu tive uma fase que eu já contei para alguns de vocês, talvez, e que foi um momento de grande mudança na minha vida. Acho que o Leandro nunca ouviu falar isso, mas ele sabe da situação. Em um momento da minha vida, que eu vim assim, numa decorrência de medo, numa decorrência de incerteza, numa decorrência de fugir de mim mesma, eu tive um dia que eu sofri muito, porque eu era a rainha do sofrimento, e aí eu me enfiei no meu quarto por 3 dias e não saí de lá por nada. Não é verdade, Lê? Não saí de lá por nada. Não comi, não fui no banheiro, não fui fazer nada. Eu só fiquei deitada na minha cama. E hoje não, já tem um tempo, eu entendi que às vezes, pessoal, o que a gente precisa fazer é exatamente parar.
e parar tudo. Parar de ficar agindo, parar de ficar querendo arrumar a solução em tudo, parar de ficar insistindo, parar de querer controlar o que não somos nós que controlamos. Soltar a corda, sabe? Soltar a corda de tudo aquilo que está te amarrando, porque quando você vê o nó, ele não está na mão do outro, ele está na tua mão. E aí eu fiquei 3 dias enfiada num quarto, sofrendo, emagrecendo, tudo que eu podia. Mas quando eu saí de lá, foi para não entrar nunca mais. Foi para quando eu entrar de novo, quando eu faço isso, ser por período curto e ser para grandes transformações e decisões na vida de todos. Que graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu cheguei em lugares que pela minha capacidade, pela minha mão, eu não chegaria. Quando a gente entende o que a gente é, o valor que a gente tem, e se colocar no nosso lugar de um pouco menos, e agir um pouco mais, confiando, a gente consegue evoluir e chegar em lugares que a gente nunca chegou. Deixa eu só fechar aqui o microfone de alguém. Hoje, eu posso falar para vocês, eu sou diretora da Câmara de Comércio Angola Brasil, eu sou diretora da Câmara de Comércio da Turquia, eu exerço aí uma série de atividades, eu tenho 6 empresas, mas eu não tinha competência para cuidar de uma, porque eu achava que eu que dominava tudo, ninguém sabia fazer nada, se não fosse a Camila fazendo, não saía bem feito. Hoje não, hoje eu sei respeitar. Eu sei respeitar o que é a minha função, eu sei respeitar até onde eu tenho que ir, no meu lugar. Às vezes a gente só quer ficar somando, tirando o que é de todo mundo, achando que a gente tem essa competência. Isso não traz crescimento para ninguém. A disciplina, ela é um caminho de uma pessoa de sucesso. A gente entender que a gente precisa ter definições, saber com clareza o que a gente quer da nossa vida. Saber qual é o projeto, qual é a tua missão, para que você está. Se você está enfrentando um desafio muito grande, você está nele por quê? O que esse desafio tão grande está tentando te mostrar que você talvez está nele há tanto tempo por resistir ver? Não é verdade? Às vezes isso se protela simplesmente porque a gente está se recusando a enxergar o que já está no nosso nariz há muito tempo. Então, você não fugir das suas responsabilidades é um caminho de sucesso. Eu brinquei aí no curso passado, acho que foi com o seu Yuri, não sei com quem que foi, quem estava na semana passada, viu? Que eu falei assim, se o curso for uma porcaria, não adianta ligar para o Damião, não. É para a Camila, é aqui, é comigo. Sou eu que tenho que honrar. Eu tenho que saber até onde é a minha responsabilidade e assumir de frente. Quanto mais a gente foge dos nossos problemas, mais fermento a gente dá para eles. Nada começa grande. É por nós não agirmos, não confiarmos, é que eles vão crescendo. Nós podemos ser vulneráveis. A vulnerabilidade, ela também nos leva para o sucesso. A gente saber assumir a nossa vulnerabilidade. Mas a gente ter a confiança de que a gente não está sozinho num campo de batalha. E que a gente precisa de vários jogadores para ganhar um jogo. Porque muitas vezes a gente só se sente sozinho e a gente não entende que a gente nunca está. Sempre tem ao menos um grande jogador liderando tudo. E eu canso de falar isso para vocês. Oferecer realmente que o seu álibi não são as suas deficiências e que a sua capacidade ela já está plantada como aquela semente que a gente falou no começo dentro de você. E a sua mente e a sua fé, a forma que você for traçar e cuidar dessa sementinha, ela vai viver momentos de muito estresse, sim, mas ao mesmo tempo ela vai revelar grandes flores, porque as flores nascem realmente do estresse. Eu costumo falar para todos e repito sempre que eu puder. Eu tenho certeza que quando a gente nasce, é como a gente ganhasse um carro. O dono desse carro é Deus. E aí nós temos o volante. O volante é nosso, mas o carro é de Deus.
Ele dá e ele tira a hora que ele quiser. Só que você não pode ter a decisão de estar sempre sentado no banco do copiloto reclamando do caminho. A vida é sua. Eu brinco muito aqui, Lê, com eles, o tempo todo. Que às vezes a gente passa umas situações aqui de empresa, isso e aquilo, e eu falo assim para eles, amigos, sabe o que eu vou te falar? Você nasceu sozinho e pelado. E aí, tá fazendo o quê? E não é verdade? Quem aqui está comigo que já não ouviu isso? E eu falo para eles, quem tem que fazer, olha lá, Claudinha, quem tem que fazer por vocês são vocês mesmos. Quem tem que mudar são vocês. A partir do momento que o teu olho abriu de manhã cedo, que você sentiu o seu coração bater, Deus já confiou na sua capacidade. O maior do mundo virou e falou assim, olha, eu tenho certeza que vale a pena eu dar mais um dia para a Camila, porque ela vai fazer algo por todas as pessoas que passarem na frente dela. E aí cabe a mim, desconfiar do maior do mundo, ou honrar com o exercício da gratidão, como eu conto no meu livro. Então, assim, Lê, hoje eu te chamei porque eu quero muito que essas pessoas aqui se enxerguem com os óculos que eu vejo, os óculos que eu enxergo cada um deles. Eu tenho uma história com cada um deles. Miriam, que eu te falei, é aquela moça que você sabe que há muito tempo atrás, há um ano, eu passei assim, grandes ensinamentos foram me dados através da perca da irmã dela, que estava em Luanda e que a gente achava que não seria possível trazer para o Brasil. E que enquanto eu não consegui trazer a irmã dela da forma que a família dela havia me pedido, eu não descansei. A gente sabe o desafio que foi isso em todos os sentidos. Nós passamos tudo juntas, né? Nós já choramos muito juntas, nós conseguimos ultrapassar essa situação junto, e era uma situação que, se a gente parar para pensar, não eram situações que talvez eu fizesse parte, mas que Deus colocou no meu coração que eu fazia parte e que eu podia ajudar, e assim eu não deixei de fazer até que eu realmente conseguisse entregar ao pai dela a vontade dele. E até hoje ela segue comigo e é uma pessoa incrível, que eu sei que muitas vezes está aí perdida dentro da sua capacidade, que eu sei que tem de sobra, que é uma mulher incrível, que faz coisas super, assim, que podem representar no mundo inteiro, mas que talvez por alguns passados ficam registrados. Aqui a gente tem Claudinha, Lê, que ela era uma ambulante, uma camelô do Brás. E ela vendia coisas na rua e hoje ela é uma grande empresária, né, Claudinha? E tem aí toda uma história, tem várias lojas e trabalha, um exemplo de menina. A gente tem aqui em cima a Céfara, que é uma amiga incrível minha, cuida aí agora da minha gestão também, porque eu também não dou mais conta de tanta coisa. E também é maravilhosa, faz parte da minha equipe, da minha vida, da minha amizade, de tudo. Dona Carmen Gisela, que está comigo, quantos anos, Dona Carmen? Mais de 10, pelo menos. A Dina é uma pessoa incrível, que se predispõe como toda pessoa pública, eu sei que se predispõe a todas as dificuldades, a todos os julgamentos, mas sempre está lá com um sorriso no rosto para fazer a diferença. Fez uma escola onde pudesse capacitar um monte de jovem, onde pudesse ensinar costura, onde pudesse levar algum tipo de ensinamento para todo mundo. Dona Maria Odete, Dona Nestina, mulheres agora se descobrindo empreendedoras, lindas, maravilhosas. Damiãozinho, que até Leandro já ouviu falar tanto de Damião, está aqui comigo. Que a gente, conhece, viu, Damião? que a gente brigava
3 anos atrás, igual gato e rato, porque eu não sabia a minha posição de líder. Eu não sabia a minha posição de realmente honrar o meu papel. Eu achava que de longe, eu achava que a minha autoridade ela podia ser transmitida sem a minha presença. Isso não é possível. A gente tem que estar presente, a gente tem que ter as rédeas na nossa vida. Seu Yuri, que faz aqui um trabalho também maravilhoso, escreve coisas lindas, sempre que eu não posso estar presente, ele está lá, ele está escrevendo. Seu Oswaldo, não sei se ele está aqui. Seu Freitas, seu Oswaldo emprega 75 adolescentes. E a coisa mais linda do mundo, um projeto, aonde que eu sei que tudo que às vezes eu ensino aqui, ele junta todo mundo, bota numa sala e vai ensinar um por um com toda a boa vontade do mundo. Então, Fabiana, que é do Nordeste, que também foi uma pessoa que entrou na minha vida, que perdeu agora, com a quarentena, o chão. E quantos de nós, né, nessa quarentena não perdemos o chão e teve toda uma resiliência. A gente conseguiu refazer todo o trajeto de empreendedorismo, dar uma virada de 180 graus. E hoje eu posso falar, Lê, que graças a Deus, nós temos casos aqui entre nós que durante a quarentena a gente conseguiu significar mais de 400% de aumento nos rendimentos, mesmo num período de quarentena, num trabalho muito árduo. Muitas das pessoas que estão aqui, eu sei que não tinham esse conhecimento todo de Instagram, de Zoom, de nada disso, e acabaram fazendo isso de tanta Camila pegar no pé e de a Camila falar, cadê o Instagram que eu quero ver? Cadê que eu quero ver essa configuração, se está funcionando, se está chegando? E puxo a orelha deles sempre que eu posso. Então, eu tenho certeza que você vem para contribuir com mais um marco na vida de cada um. Porque essa sua certeza de mostrar que a nossa identidade ela é maior do que qualquer medo que esteja assombrando, ela vem para somar muito, porque eu sinto que eu faço muitas coisas, talvez, mas isso eu não conseguia fazer sozinha. Ká, você falou no início que a sua fé, eu também tenho a minha fé, eu sou uma pessoa religiosa, respeito todas as religiões. Falo muito isso para eles. Respeito muito, como eu também quero que respeite a minha. Eu tenho um princípio da nossa religião que ele rege assim, só uma reflexão. Deus cria o universo em 6 dias e ele descansa no 7º dia. A história, a Bíblia vai dizer que no 6º dia Deus cria o homem. Ou seja, no último dia da criação, Deus cria o homem. O 7º dia, que é o descanso de Deus, é o primeiro dia de vida do homem. Ou seja, nós que somos criados, filhos e criaturas de Deus, se no primeiro, a primeira coisa da nossa vida, a nossa primícia, aquilo que é inicial, se nós não descansarmos em Deus, ou descansar, entenda como confiar, acreditar e depositar as fichas. Porque quando o homem foi criado, a árvore já dava fruto. Isso é muito interessante, porque o homem não teve que plantar para colher no início de tudo. Então, ele confiou em Deus. Então, não existe nada, aí cada um tem a sua fé, eu não quero tocar nesse assunto, mas confie naquele que te protege. Confie naquele que faz por você. Confie no Deus poderoso, aquele que criou os céus e a terra, né? Que a partir disso, a nossa vida muda. O descanso de Deus é a nossa provisão. O descanso de Deus é aquilo que faz a gente recomeçar. É isso. É isso mesmo. Eu sou movida pela fé. Eu falo para eles que, como eu ensino empreendedorismo, eu falo para eles que no meu conceito,
Deus é o melhor empreendedor que existe. Ele não vai te dar a alface de manhã para você comer no almoço. Mas se você confiar e se você tiver a paciência e fizer a sua parte, a ação da gratidão, constantemente confiando, você pode ter certeza que a alface pode chegar antes que você espera. Sabe por quê? Porque a alface foi ele que criou, mas ele deu ao homem a possibilidade de semear e cultivar. A nossa função na Terra é semear e cultivar. O crescimento, sempre quem dá é ele. Exatamente, exatamente. Não tem... pessoal, eu sou a maior prova. Tá aqui, ó, o Leandro. Ele não fala comigo provavelmente há uns 2 anos, né, Lê? Eu Por acho que aí. mais ou menos isso. Uns 2 anos. Ele pegou a minha pior fase. E nesses 2 anos, a minha vida mudou completamente. Mas porque eu entendi que eu não era tanto assim para poder dominar tudo que eu queria. Comecei a me colocar no meu lugar e a controlar o que eu podia. E conter os exageros, confiar, executar um dia de cada vez. Não parem. A grande mensagem que eu quero deixar para vocês: não abandonem os seus projetos, não se vençam por um coronavírus. Esse momento é um momento difícil, é um momento onde muitas pessoas estão tendo percas. Eu não estou menosprezando isso de forma alguma. Porém, também é um momento onde muitas empresas estão crescendo muito. E não é porque estão crescendo, tirando proveito, porque muitos setores estão crescendo. E aí, qual é a sua habilidade? Com certeza, Deus não fez você único. Eu sempre falo para vocês, olhem as mãos de vocês. Por mais que vocês forem irmão gêmeo de alguém, ninguém tem a mesma mão que a tua. É porque você pode fazer algo que ninguém faz. Faça, faça. Isso tudo não foi criado à toa. Teve alguém que confiou nisso e que a tua mão pode fazer. Esteja muito mais atento à tua habilidade, ao que você pode desenvolver, do que a bagunça do mundo. Se isola um pouquinho disso e coloca a tua vida para funcionar. A partir disso, eu acho que tudo muda. Quando o nosso posicionamento muda, e eu estou aqui como prova para vocês disso. Quando não é esse a minha mudança não veio de fora, ela veio de dentro de mim. Por mais que as pessoas falavam para mim, eu não tinha ouvidos capazes de escutar. Então, a mudança de vocês, o que vocês querem de empresa, o que vocês querem de realização familiar, tudo que vocês buscam, vocês podem ter certeza absoluta que está dentro de vocês. E que com organização, disciplina, calma, tudo vai vir à tona muito mais rápido do que vocês imaginam. Certo? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever ou falar, tanto faz. Como vocês quiserem. Vamos dar uns 10 minutinhos aí para eles. Será que eu posso agora, Camila? Quem é? Peraí, que, assim, nós temos 3 páginas, eu tenho que achar quem é. Então, é melhor quem for falando, já Osvaldo. Fala para mim. Ô, seu Osvaldo. Seu Osvaldo é aquele que eu te falei, Lê. Ótimo. Gratidão mesmo por, mais uma vez, poder estar aqui com a Camila e com todos os ilustres presentes nesse encontro via Zoom. E eu fui de forma cuidadosa, de forma minuciosa, fui ouvindo aquilo que a Camila foi dizendo, o senhor Leandro também, fui ouvindo as várias contribuições que foram sendo dadas aqui durante o desenvolvimento desta reunião. E uma coisa que me chama a atenção, de facto, Camila, é que Deus não une pessoas, Deus não une desejos, mas Deus une propósitos. Sem dúvida. Entretanto, eu acredito que cada um de nós cá nesse encontro não veio para cá, não chegou até aqui por livre, espontânea vontade apenas. Eu acredito que é Deus quem permitiu que cada um de nós nos encontrasse nesse momento juntos. Então, onde é que eu quero chegar, Camila? Eu quero pedir, porque há esse tempo todo que eu tenho estado com a Camila nas formações, nas várias orientações,
eu tenho crescido bastante, eu tenho desenvolvido bastante, graças a Deus, fundamentalmente naquilo que é a minha projeção, quer profissional e quer empresarial. Então, eu queria deixar aqui um desafio de nós criarmos um networking, criamos um clube, né? Eu vou até se calhar já sugerir o nome, quiçá Clube dos Empreendedores e Investidores, por exemplo. Um clube, mas na verdade é que nós criamos uma startup, ou seja, criamos um link tão forte, de formas a tornarmos muito mais sólido aqueles que acabam por ser os empreendedores muito mais vulneráveis. Porque eu olho para esse encontro de hoje e eu consigo, por exemplo, ver uma Camila, que é uma empreendedora, uma empresária sênior, por exemplo. Tenho aqui o privilégio, por exemplo, de ver a tia Dina Simão, que são pessoas que a gente já teve como referência, já olhou e tem acompanhado, pese embora à distância. Entretanto, só o facto de estarmos aqui presente agora já é um valor agregado, já é um abono, porque tudo aquilo que nós estamos a ouvir é extremamente agregador, agrega algum valor em nós. Entretanto, eu queria deixar essa sugestão, deixar esse apelo à Camila, que criemos mesmo um network muito forte, nem que for por via WhatsApp, mas uma estrutura onde a gente consiga ter investidores sêniores, empresários sêniores, empreendedores sêniores e fundamentalmente aqueles empreendedores que se calhar estão a começar, estão simplesmente a começar a empreender agora, não é? Porque há empreendedores que de facto têm um plano, têm um projeto, têm a vontade, têm se calhar também aquela áurea de empreender, mas precisa de um empurrãozinho. E da mesma forma que eu tenho recebido vários empurrões, eu tenho conseguido cada dia ser um empreendedor cada vez melhor, ser um empreendedor muito mais inteligente, muito mais estratégico e ser muito mais líder. Existem pessoas que também precisam ouvir, precisam receber essa instrução. Então, se tivermos um networking muito forte, eu acredito que muito mais pessoas vão ser impactadas, assim como nós temos sido impactados. Então, na verdade, abro esse áudio para inicialmente agradecer mesmo por tudo que tem a Camila feito por nós, porque na verdade tem pensado mais em nós do que propriamente em si, porque muitos são os conteúdos que a Camila tem dado para nós de forma deliberada, e eu acredito que isso vai retornar sempre, porque quem planta, obviamente vai colher. De alguma forma, a Camila vai colher de tudo aquilo que tem semeado, fundamentalmente naquilo que concerne a partilha de conhecimento, a partilha de informação e a estruturação dos grandes líderes, a formação dos grandes líderes que a Camila tem feito. Então, só tenho a agradecer e cumprimentar a todos que se encontram nesse encontro e pedir para que esse encontro se solidifique em espécie de um grupo, em espécie de uma plataforma, de alguma forma, porque eu sei que muito mais pessoas vão se encontrar no empreendedorismo, porque é para isso que nós existimos, para viver, para fazer a diferença. Vivemos para crescer e crescer para contribuir. Muito obrigado. Não, eu vou continuar com os aulões. Vocês sabem que todos os aulões são gratuitos. O meu único intuito dos aulões é esse mesmo, é o crescimento. Então, vocês são sementes, traz gente, vai trazendo. O que a gente quer é que esse núcleo seja cada vez maior. Às vezes vocês olham para mim, olham para a Dina, e porque nós somos públicas e nós estamos em tudo quanto é televisão, tudo quanto é jornal. Ontem eu recebi uma enxurrada de mensagens, até agradeço, do programa de televisão de ontem, mas talvez vocês olhem isso como uma coisa distante. E eu quis mostrar para vocês hoje, com o Leandro também, que eu não tenho nenhuma dificuldade diferente do que a de nenhum de vocês, a minha vida não é diferente da de vocês, e que vocês também podem estar em todos os lugares e da mesma forma. Eu tenho certeza, a Dina também pediu para falar, eu tenho certeza que ela também tem problema, né, amiga? Pode falar. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Camila. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Estão me escutando? Sim, todo mundo ouvindo bem. Ok, muito bom, muito obrigada. Eu estou grata por este momento, muito obrigada pelo carinho que todos estão a nutrir aí neste momento maravilhoso. Problemas todos temos, é evidente que sim, mas nem todos temos, olha, todos também temos a capacidade de os superar, só que uns ainda estão adormecidos.
E eu acho que este momento foi tão glorioso, tão vitorioso também, porque costuma-se a dizer que nós devemos andar todos de mãos dadas. Sim. Porque uns, por percursos, educações ou frustrações da vida, acabaram por não desabrochar e daí continuam enterrados e não sabem sair dos problemas. Há outros que de facto são mais fortes porque são pessoas iluminadas, pessoas com fé, com foco e determinação e, acima de tudo, disciplina, que conseguem permanentemente estar em cima no sucesso ou superar os problemas de forma mais amena. Eu acho fantástico se nós estivéssemos de mãos dadas para que uns pudessem ajudar os outros. E creio que este é, sem dúvida, um momento fantástico. Obrigada, Dina. Vocês sabem que eu já não estou mais nem de mão dada com vocês, né? Eu estou quase agarrada. Diga, seu Yuri. Obrigada, amiga. Eu tenho lidado muito com jovens aqui em Angola e, de facto, na formação e no centro na pequena escola que tenho. E lidar com jovens, muitas vezes lidar com muitos problemas. E às vezes nós temos que ajudá-los a superar e superar-nos a nós próprias. Imagina que eu estou tão sensível porque apareceu lá na minha loja uma senhora com 2 crianças e foi-me oferecer as crianças. Foi-me dar 2 bebês de 4 anos. Eu ainda hoje, até agora, estou aqui a digerir esta situação. Como é que nós estamos que uma mãe vai oferecer os filhos? E perguntou, há alguém na sua escola que não quer ficar com essas crianças? É para vocês verem o qual nós temos que, de facto, ter muita fé e estarmos unidos para podermos ajudar a ultrapassar os vários problemas que todos nós enfrentamos. Eu acho que a gente que acaba ficando na linha de frente, a gente acaba ouvindo coisas que, se a gente não estiver muito preparada e muito disciplinada mesmo, focado em algo muito maior, que eu falo que é o nosso propósito, a gente não escuta certas coisas para passar batido, a gente escuta para poder fazer a diferença mesmo. Então, a gente tem que estar muito estruturada para conseguir. Exatamente. Eu também tenho escutado coisas, às vezes, que eu falo, meu Deus, a gente tem que respirar, né, e conseguir fazer o melhor. E, nesse momento, a gente tem que pedir para ser utilizado somente como ferramenta, que eu acho que é o que eu mais tenho feito. É verdade. E para terminar o dia assim, estava a precisar desta energia, dessa bateria toda que todos vocês aí estão dando. Que bom. Estou grata. E você precisa, amiga, todo dia tá lá, a gente está lá para pegar a tua energia. Então, a Dina, Lê, é a nossa Ana Maria Braga, a gente precisa dela lá energizada. Obrigada, não é fácil, não é fácil. Seu Yuri. Leandro, boa noite. Muito prazer, muito bom te ouvir. Prazer é meu também. Boa noite, Camila, boa noite, Leandro. E boa noite, amigo. Da outra vez eu já disse a Camila, e vou voltar a dizer, que as sementes estão a ser lançadas em terra muito fértil. E um dos resultados é o exemplo do Oswaldo. E, por acaso, ele já falou muito daquilo que eu gostaria de falar. Agradecer por este momento, pois não é muito fácil falar sobre o maior ladrão de sonhos, porque assim, sendo um ladrão de sonhos, e acabamos de ver que também, para além de ladrão de sonhos, é causador de enormes doenças. Então, eu acho que esse tema veio no momento certo e veio a calhar. E de certeza que, mais uma vez, aprendemos muito em muito pouco tempo, mas um tempo de extrema qualidade. O valor do tempo está nisso, naquilo que é, na qualidade que damos realmente ao tempo. E esse tempo que a Camila acabou dando para nós tem bastante qualidade. E dizer mais que, se for para irmos, que vamos. Se tivermos medo, que vamos mesmo com medo. Exatamente. Tá com medo, agarra no medo e vai com ele mesmo e tá tudo bem. Você pode ter certeza que tá tudo bem sentir medo. Agora, não tá tudo bem paralisar pelo medo. Então, vamos passar aí com medo. Né? Se tiver com muito medo, muito mesmo, liga para o Leandro, ou liga para mim, tá tudo certo. Tá tudo bem. Então, só tenho que agradecer por mais esse encontro e ansioso para os próximos, né?
né? E Muito vocês obrigada. veem, gente, eu não ensinei um aplicativo hoje, fala. Tô aqui boazinha. Vamos ver aqui. Seu Bartolomeu. Boa noite a todos, boa noite, senhora Camila, boa noite, senhor Leandro. É um prazer estar convosco. Na verdade, é a primeira vez a estar convosco e é a minha primeira vez também a vos conhecer. E pelas vossas histórias, pelos relatos que nos contaram aqui, pela graça e motivação que têm já dado para outras pessoas. E sinto-me grato e estou extremamente ainda não saciado, mas a noite de hoje vai correr bem. Espero que amanhã acorde com mais atitude para completar e ser ganho, porque hoje o meu dia está ganho graças a vocês os dois. A Dina Simão é alguém que eu já sigo, que é uma senhora que tem me ajudado de forma indireta, até sempre aquele bom ânimo, aquela animação durante o dia todo. Basta pôr o canal e eu estou lá ativo, ouvir a simpatia dela, o grande sorriso que ela tem, a beleza de mulher africana. É algo que extremamente me leva a estar mesmo bem nos meus dias. Basta botar o canal. E eu já estou a ver também aqui que tem mais duas pessoas, a senhora Camila e o senhor Leandro, que vão animar mais ainda e vamos fazer sair de onde eu estou para onde quero exatamente chegar. Bom, eu sou o Tigre Bartolomeu da Costa, estou a me formar em Direito Criminal, sou empreendedor digital e trabalho com empresas de marketing de multinível, de rede, também sou negociador da Bolsa de Valores, mas eu tenho alcançado muitas coisas boas, graças a Deus, mas só que o medo, e esse medo às vezes faz-me sabotar-me a mim mesmo. Tem muitas coisas, é por isso que eu levantei aqui para fazer exatamente essa questão. Espero que, acredito que vão me ajudar a superar isto. O que é que tem acontecido? Normalmente, os livros, o Milagre de Amanhã, o livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, o livro do Albert Kiyosaki, tem me ajudado muito, e também o Tiago Fonseca, tem me ajudado muito essas pessoas a crescer em sentido profissional. Mas ainda assim, apesar dessas grandes pessoas, dessas grandes personagens que estão aqui no mundo do empreendedorismo e ajudar a pessoa a crescer em sentido pessoal e financeiro, mesmo assim ainda ocorre aquele medo e eu confesso a todos vocês, tenho me sabotado cada vez e muitas vezes, é que eu boto um plano, traço as minhas metas, uso a técnica Pomodoro, ativo as minhas metas e consigo alcançar. Lá vai uma semana, lá vai duas, lá vai três e chega aí o mês nem acaba e algumas coisas caem. E eu, por estar com algumas responsabilidades de algumas coisas, é que me metem às vezes na ativa, mas quanto a crescimento mesmo fica um pouquinho assim, meio que desequilibrado. Então, há alguns medos de que chegar, por vezes, onde quero chegar, seja a ser, talvez, como é que eu posso explicar isso? O senhor não consegue sustentar. O senhor começa, mas não termina. Exatamente isso, exatamente isso. Sabe o que acontece, seu Bartolomeu? O negócio é o seguinte, quando a gente quer mudar só a ação, a gente sempre cai nessa. A gente fica igual um cachorro correndo atrás do rabo, já viu? A gente quer mudar só a ação. Então, hoje eu ajo de um jeito, aí amanhã eu vou decidir agir de outro jeito. A ação, ela não vai sustentar uma mudança definitiva no senhor. A mudança, ela tem que acontecer primeiro aqui no seu coração, depois no seu pensamento. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações geram resultados. Se a gente ficar tentando mudar só a forma de fazer, a gente acaba não chegando em lugar nenhum. Mas se a gente realmente partir do princípio, aonde eu estou me sabotando? No que eu não estou confiando? O que eu não estou encontrando? Se o senhor for realmente buscar a fonte de tudo isso, do que está faltando na fé que o senhor precisa para sustentar as suas ações, e aí mudar a forma de pensar,
com certeza as suas ações e os seus resultados vão ser duradouros e vão ser definitivos. Concorda, Lê? Deixa eu fazer uma pergunta para o seu Bartolomeu. Primeiro, agradeço ele por ter estado aqui conosco, ouvindo até agora. Seu Bartolomeu, você se considera uma pessoa procrastinadora? Sim, sim, se estou a lutar com isso, mas sim, sim. Então a resposta, na verdade, também é por aí. Porque assim, ó, o que é a procrastinação? A procrastinação é você não resolver pequenas coisas, né? Você vai passando por cima de prioridades ou importâncias ou urgências para resolver outras. Em outras palavras, existe em nós dois animaizinhos. Um é o macaquinho, que ele quer prazeres momentâneos. Então, o procrastinador permite com que esse macaquinho ele vá em busca, ou ele sempre dê prioridade para prazeres momentâneos, aquilo que nos satisfaz naquele momento. E aquelas coisas que são necessárias, que são importantes, que nós devemos fazer, vai ficando para segundo plano. Então, a dificuldade, muitas vezes, nesse sentido, de sustentar uma disciplina, é porque nós permitimos que a gente viva pequenos prazeres. E a gente deixa o prazer grande, por exemplo, de vencer, é o que você falou, 1 semana, 2 semanas, 3, depois de 21 dias já vira um hábito. Quando vai chegando no hábito, você desfalece. Então, vencer esses pequenos prazeres, eu vou dar um exemplo, tá? Eu estudo muito, que eu faço 3 palestras por semana, aqui na minha cidade. Então, eu preciso estudar muito. Só que no meio dos meus estudos, eu sempre quero ver um vídeo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e vou deixando os estudos para os últimos momentos. Ou seja, se eu não me concentrar, estou dizendo de mim, se eu não me concentrar e falar assim, eu vou estudar e vou preparar e vou fazer meus esboços, eu me perco. Então, é uma disciplina no meio de uma decisão. Ou seja, você sabe onde você quer chegar e agora você já sabe o que acontece. Então, quando vir essas distrações emocionais, essas distrações que acontecem conosco, Bartolomeu, que é muito normal, nós precisamos estar centrados e dizer assim, esses pequenos prazeres não vão tirar de mim a possibilidade de viver um prazer maior, que é o quê? Que é vencer, que é passar por cima disso. Entende? Então, a procrastinação faz com que a gente não viva a essência desse caminho, desse trilho que a gente está seguindo. Verdade. Agora, a nossa representante de Portugal aqui, dona Anabela. Ok, muito obrigado. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Camila. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Adina. Saudades. Olha, primeiro agradeço o convite da Camila. Dizer que não estou com a Camila há pouco tempo, já estou com a Camila. E deixo-lhes dizer que a Camila orientou a minha vida à distância, né? Estou cá, ela está no Brasil, e eu sempre recebi os comandos da Camila, e só tenho a agradecer a Camila. Graças a Deus, tenho o meu Instagram, o meu Facebook organizado por cada Camila, já estou orientada, e eu já disse a semana passada, quando tivemos aquela aula, eu disse a Camila, só não estava a fazer por medo, eu só tenho medo. Camila mandou um livro, o livro que diz Quem Mexeu no Meu Queijo. Acabei de ler o livro e no final da história era eu dentro do livro. Então, dizer a todos que com a Camila a gente só ganha e só sai a ganhar. E ainda bem que a Camila apareceu nas nossas vidas, que nós angolanos estávamos a precisar desses inputs, né? Embora eu esteja cá, mas pretendo voltar no meu país rapidamente para acabar de realizar o meu sonho, que já não está na pasta, ele já está fora da pasta, só está à espera que aterre. Então, é tudo que eu tenho com a Camila, com a equipa e com todo mundo, a gente só sai a ganhar. E muito obrigado, beijinhos a todos. Cuidem-se, faz favor. Cuidem-se, amigos. Então é isso, você quer falar alguma coisa, Damiãozinho? Posso? Pode, claro. Na verdade, a gente
eu, né, vou falar por mim, eu só quero agradecer também. A gente sabe a situação que a gente se conheceu em treinamento e desenvolvimento, né? Eu falei para a Camila esses dias que acho que Deus faz algumas coisas muito certas e até o nosso encontro foi de forma certa, no momento certo, na hora certa. Hoje a gente pode considerar que a gente não é só profissional, porque a gente tem uma conduta profissional, a gente foi se descobrindo muito parecida profissionalmente, assim, a nível de exigência com a gente mesmo, né, os nossos medos, inclusive, que a gente tem, todo mundo tem, mas eu acho que, acima de tudo, o que eu aprendi muito nesses tempos e principalmente com a Camila, é que a gente também tem condição muito de enfrentar todos eles, e a gente vem crescendo muito juntos. Eu quero agradecer, eu acho que antes de tudo, a esse encontro, a essa felicidade, a essa energia da gente poder se encontrar, da gente poder desenvolver. Eu fico muito feliz, a gente já teve a oportunidade de fazer um trabalho juntos. Ela me desafiou e eu desafiei meu medo de um trabalho de fazer, né, parte de treinamento aí com os angolanos. Isso me deixou muito feliz. E a Camila sabe disso, eu falo isso para ela todos os dias, e ela me fez enxergar coisas que eu não vi em mim, foi o que o Leandro falou agora. Eu estou feliz também de conhecer o Leandro agora. Prazer. Que quem está de fora consegue enxergar coisas que a gente não vê. É mais fácil a gente ver no outro do que ver na gente mesmo, né? E é isso, eu quero agradecer, e estar aqui hoje é um privilégio para nós todos que estamos reunidos aqui. Obrigada, sim. Gabrielzinho, quer falar alguma coisa? Seria ingrato sair ao terminar essa aula ou essa reunião sem eu falar de mim mesmo, ok? É provável que o meu testemunho vai ser ou será uma grande força para os colegas, e não só. Antes quero agradecer essa oportunidade. Eu tenho a Camila como amiga, irmã, mãe e tudo. Mas antes disso, só para poder ter em conhecimento, eu entrei nessa ONG de serviço com a Camila sem conhecer ela pessoalmente. Aproximadamente ali uns 5 anos, 5 ou 6 anos, sem conhecer a Camila, mas trabalhando, com toda a força, com toda a dedicação, mas sem conhecer. O que eu recebia das pessoas? Eu falei, você conhece essa empresa, conhece essa pessoa e tal? E eu garanto que esse medo vinha dentro de mim. E esse medo tomava conta de mim quantas vezes, sabe? E já sabe que, às vezes, você não escuta a sua voz de pessoas que tu não conheces, até pessoas que te rodeiam, família e tudo, sabe? Mas o que vinha dentro de mim é aquela voz de empreender e a voz de que isso será possível. E isso é sério, sabe? Então, e aquilo que vocês falaram aqui, o Lê falou muito bem, que o medo é algo que vem até destruir a nossa alma, sabe? Se eu metesse o medo à frente, eu tenho a certeza que hoje não seria o que eu sou, nem conheceria a Camila pessoalmente, ok? Então, eu digo que pegamos o medo, ponhamos ele no chão e pisamos, e à frente é o caminho, né? Então, só resumidamente quem eu sou hoje e o quanto é que nós devemos fazer o medo como tapete nosso. E agradeço a todos e obrigado pela oportunidade. Quer falar, Claudinha? Pode falar. Eu quero dar continuidade ao que a Séfora falou e o que o Leandro falou. Eu hoje me encontro numa situação onde eu estou começando a me enxergar por conta da Camila. Ela está fazendo essa transformação aos poucos, né, Pensa em alguém que eu bato, gente. E até me emociono. Ela tem pegado na minha mão e tem me guiado aí, tem feito um grande trabalho comigo e eu sou muito grata.
E foi por você acreditar em mim, por você falar. A Séfora, a gente se conheceu muito próximo, né, na mesma época, e são pessoas que têm me ajudado muito. Camila, é através do teu propósito que você tem melhorado a minha vida e você sabe disso. E eu tô só no comecinho, mas graças a Deus esses primeiros passos é através de você. Então, meu muito obrigada. Ai, que linda. E eu bato nela, viu, gente? Gente, olha, eu para terminar, eu quero falar para vocês assim. Há 2 anos atrás eu não era ninguém. Esse homem que eu trouxe para vocês hoje, ele e a esposa dele, eles cansaram de esfregar na minha cara com muita dificuldade, porque eu era completamente cega, que eu podia ser alguma coisa. E naquele momento, para mim, era uma coisa completamente impossível eu enxergar qualquer valor em mim. E eu sei a dedicação que o Leandro e que a esposa dele tiveram para me mostrar isso. Tem palavras da esposa dele que eu acho que eu posso viver 1000 anos. Eu até falei no curso da semana passada que eu posso viver 1000 anos e eu não vou esquecer. E o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso é que, assim, tantas pessoas acabaram falando aqui do meu trabalho, que é uma coisa que nem talvez tinha a ver aqui no script, mas que vocês se enxerguem nisso, que vocês se enxerguem que uma pessoa que se enfiava embaixo da escada, que uma pessoa que não tinha coragem, que se enfiava no quarto, que não comia, que não achava que podia ser nada na vida, hoje está conseguindo fazer aí um pouquinho, talvez, participar um pouquinho da história de cada um de vocês. E vocês são esses, às vezes, que estejam aí embaixo da escada, figuradamente, como eu estive, ou sem enxergar tudo que vocês podem, como eu estive, tendo pessoas como o Leandro, que estava ali fazendo o melhor por mim e que para mim era tão difícil de enxergar, e que quando eu resolvi realmente me posicionar, quando eu resolvi assumir o lugar que eu teria que ocupar na minha vida e que eu nasci para ocupar, como tudo mudou. Então, o que eu quero deixar para vocês é que vocês não se enxerguem diferente de mim. O Leandro, com certeza, também já teve as dificuldades dele, e hoje ele é muito graças a isso. Se ele não for muito para ele, não importa, porque ele é muito para mim, e é muito para muita gente, que eu sei, e também faz coisas incríveis na vida das pessoas. Então, que vocês se enxerguem daqui para frente como um Leandro, como uma Camila, como um seu Oswaldo, e principalmente como vocês mesmos. Porque se eu e ele hoje podemos fazer a diferença, com cada um de vocês fazendo também junto, a gente vai chegar em muito mais lugares, a gente vai alcançar muito mais corações que estavam como o meu estava e como o de muitos aqui podem estar. Então, pessoal, agora, para cumprir o nosso ritual de sempre, eu sempre falo para vocês que o tamanho do sorriso da foto é o tamanho do sucesso que a gente vai ter, né? Então, hoje, o tamanho do sorriso da foto é o tamanho da distância que o medo vai ficar da gente. O que vocês acham? Para a gente terminar, porque eu roubei 2 horas do Leandro. Vê bem, nem todo mundo consegue 2 horas do Leandro, não. É só porque vocês estão aí, ó, cada um num pedacinho do mundo. Vamos lá, pessoal. Camila. Oi. A aula não era o Leandro que tinha que dar? A aula é todo mundo. É toda do Leandro, então você sabotou. O Leandro pode ficar mais 2 horas. O Leandro pode ficar mais 2 horas? O povo da noite vai matar ele, gente. Tem 500 famílias atrás desse homem. Não vai pensa nada, que ele... Camila. Ele não é facinho assim, não. Pensa num homem difícil. É ele ali. Camila. Claro. Camila. Oi, amor. Camila, o que você fez na Marisol? O que eu fiz na Marisol? Por quê? Sim, olha a cara da mulher. Marisol ficou rica, gente. Marisol é outra mulher desde que me encontrou. Desculpa, Mari, desculpa. Marisol, olha, se tem alguém que cresceu desde que eu encontrei, que eu posso pôr em tudo quanto é lugar, é Marisol. Camila, boa noite. Boa noite, quem é? Não tô vendo. Conceição João. Conceição João, peraí. Vamos procurar, peraí. Conceição João. Você tá bloqueada a sua câmera?
Não, tá ativa. Tá ativa? Não estou conseguindo ver, mas pode falar. Olha, é a primeira vez que eu participo Aqui sim. neste encontro. Agora que disse que já estamos a 2 horas, eu nem dei conta das 2 horas. É porque Tá é mesmo vendo? bom. É que você não pegou curso. Sério Essas que eu tô meninas aqui? ficam 4 horas comigo a tarde inteira e me Sério que eu aguentam. Estou aqui agora que eu reparei o relógio, que já passaram mesmo 2 horas. É que a aula estava interessante, que nem demos conta do tempo a passar. Muito obrigado pela aula. Nada, querido. Pode ter certeza que vocês podem. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam. E é só isso que eu quero com esse momento. Ok, muito obrigado. Vamos participar mais vezes. Então, o Soliano tem que entrar outra vez. Camila, pode ir embora. Deixa eu ler uma coisa. Oi, me despachou. Essa é a Anabela. Ô, cara, deixa eu falar uma coisa. Ela me chamando de Leandro. Leandro. É muito a minha avó portuguesa. Minha avó morreu há 2 anos. E ela portuguesa, nata, de Trás-os-Montes. E ela chamava Leandro. Então é muito bom ouvir isso. Então, sou sua avó cá, sou representante. Pronto. Pensa numa alegria pura. É essa. Ela me acorda 3 da manhã, meu telefone chega a mensagem. Ô, Camila, o aplicativo da... Eu falo, meu Deus do céu, ela já tá desse jeito. Eu estou impressionada com a Camila. Muito bom. Vamos lá? Bora para nossa foto? Bora. Vamos na nossa foto, gente. Todo mundo desbloqueando aí a câmera, arrumando os cabelos, passando perfume. A gente tem 3 telas, hein, gente? Lembra, hein? O sorriso, o tamanho do sorriso, a distância do medo, é o tamanho do sucesso. Bora lá. Um orgulho, viu, Lê? Obrigada. Um orgulho de ter você nessa foto hoje. Mais uma, vamos para a segunda. E aí, gente, desbloqueando. Seu Geraldo, amigo! Todo mundo desbloqueando aqui na segunda. Josi, seu Estênio. As imagens estão boas? São boas. Tá todo mundo lindo, pode ficar tranquilo. Só tem aqui todo mundo ainda liberando. Tô esperando. É que a minha cara não é muito simpática, Camila. Claro que é! Começa a fazer simpatia com ela, que ela é sim. Vamos lá. Dificilmente eu desbloqueio a câmera. Ah, mas então pronto. É a primeira coisa que a gente tem que mudar. Sabe que eu sempre tirava foto antes dessa minha nova fase e eu achava que eu sempre estava horrível. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês. Seu Geraldo, que é meu irmão, ele sabe disso. Que aí um dia que eu estava bem realizada mesmo em Angola e que eu falei, caramba, eu consegui. Eu não sou aquilo tudo que eu acreditei, eu sou essa. E aí eu tirei uma selfie. Pensa em alguém que nunca mais parou de tirar foto. Sou eu, vocês veem aí estampado em tudo quanto é lado. É por isso, quando a gente entende que a gente nasceu vencedor, a gente nasceu com uma promessa, a gente nasceu para fazer a diferença nesse mundo, a gente enxerga a beleza que a gente nunca imaginou que tinha. E isso foi o que aconteceu comigo. Então, pode desbloquear a câmera sempre, porque pode ter certeza que o senhor é lindo. Viva! Lê, muito obrigada mesmo, de todo o coração, de você dedicar aí todo o seu tempo para os meus angolanos. E que realmente... Sempre que você quiser, essa casa é sua. É sempre uma honra aprender com você, ter você na minha vida. E por mais que a distância, talvez os dias causem, você está sempre muito perto de mim. Você, a Su, Arthur, o Vinícius, são pessoas que eu amo demais. Demais mesmo. Eu que agradeço, cara. É muito orgulhoso, é muito bom ver o que Deus fez, o que aconteceu sobre a sua vida. A gente só tem alegrias nisso, saber que você está bem, os meninos estão bem, e você hoje tem um povo tão bonito, tão feliz, tão abençoado. É muito interessante as diferenças culturais, né? Eu não estou acostumado com os angolanos, mas a educação, a gratidão que há na fala de vocês é algo que nos impressiona e é algo que é muito bonito de ver. Então, Deus abençoe vocês, e Deus abençoe vocês, que Deus direcione o caminho de todos vocês, e o que precisar, se eu puder ajudar, conta comigo a hora que for, o dia que for. Eu vou pôr o Instagram do Leandro
E aí vocês seguem lá Segue ele, vê a palestra eu quero... dele sempre. Façam isso, porque, olha, não tem uma semana que eu não aprendo. E se eu posso dar um conselho para vocês, estejam lá, porque vocês também vão aprender, assim, coisas boas. Não é aplicativo, não, hein? Não é aplicativo, não. São coisas boas para a vida. Então eu vou acordar o Leandro e a tia Dina. Ah, ele quer... o Leandro e a Dina. Ô, Tina, ele quer assistir o seu programa. Tem que ser com o meu café da manhã, hein? Eu vou tomar café da manhã com a Tina lá na TPA. Eu quero assistir. Na Simpo. Tá bom, eu vou mandar para vocês. Beijo, gente. Gratidão a todos. Vocês são incríveis. Não parem por nada. Nada de medo, hein? Nada de medo na vida de vocês. Deus abençoe a todos vocês e brilhem muito. Beijo. Tchau. Beijinho. Oi, tá bom. Obrigada. Eu vou pôr a gravação. Da confiança aos pobres. Marisol. Filha, a Marisol ficou rica, já não liga aos pobres. Beijo, gente. A culpa é da Camila. Fiquem com Deus. A culpa é minha, ela fica rica. Vê bem. Graças a Deus. Tchau, gente. Ai, que bom. Beijo. Tchau. Fiquem bem, cuidem-se. Yeah. Você quer que aquela mulher de antes desperte de dentro da